O Espírito Santo se manifesta, esse é o tema de hoje. O Espírito Santo, ele se manifesta. Vai se manifestar, né, do lado bom, né, a ação dele. Ele manifesta com uma ação poderosa da parte de Deus. João 16, 7 diz assim: mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Vou repetir. Mas eu lhe afirmo que para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Então Jesus está dizendo que a sua ida, a sua partida, a sua ascensão é justamente um propósito de Deus para que o Espírito Santo de Deus viesse sobre nós. E eu vou mostrar para você na Bíblia que já era bem no Antigo Testamento, Deus já estava preparando esse projeto para que todos pudessem receber o Espírito Santo de Deus. Sempre, desde o Antigo Testamento, Deus estava projetando. Por isso que nós temos que ter alvo, por isso que nós temos que ter projeto. Deus é um Deus de projeto. E se você está aqui, você é um projeto de Deus. Por isso que temos que ter alvo, porque quem não tem alvo, ele fica perdido. Deus, ele tem um alvo de salvar todo esse mundo. Posso ouvir um amém? De salvar todas as pessoas. Esse é o alvo de Deus. Então, nós temos que ter alvo. E se for o alvo de Deus, vai ser algo maravilhoso para as nossas vidas. Então, a manifestação, gente, ela está ligada em que o Espírito Santo age na vida daqueles que desejam ter experiência com Deus. Todo aquele que quer ter experiência com Deus, ele precisa da pessoa do Espírito Santo, pois é ele que é a ponte da manifestação do poder de Deus, da ação de Deus na vida das pessoas. Por isso que nós encontramos pessoas que um dia estavam perdidas, estavam no lamaçal do pecado, mas hoje estão na presença de Deus. Por quê? Porque houve a conversão, houve o arrependimento, houve a mudança de caminho, e aí o Espírito Santo agiu sobre a vida dessa pessoa. E eu creio que essa noite, essa pessoa seja você, em nome de Jesus. Porque um dia você estava pelo caminho errado, mas ouviu a palavra, e aí você caiu em si e percebeu, não é bom que eu vá por esse caminho, o caminho de Deus é melhor. E na caminhada de Deus, obedecendo a palavra de Deus, o Espírito Santo vem sobre a tua vida. E que assim permaneça no nome de Jesus. Amém? E eu queria compartilhar com vocês algumas manifestações do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo, ele é um conselheiro. Jesus já falou, ele vai vir, ele é o Consolador. E ele não é só apenas o Consolador, mas ele é o conselheiro. Porque o Consolador, ele faz o papel de quê? De conselheiro. É ele que dá o conselho. Então, após a ascensão de Jesus Cristo e a descida do Espírito Santo, começou a contagem regressiva para os fins dos tempos. Desde que veio a ação de Jesus e a presença do Espírito Santo em Pentecostes, ali começou a contagem regressiva para os fins dos tempos. E foi o Espírito Santo que agiu e conduziu as alianças e a comunhão dos homens de Deus. Amados, no Antigo Testamento, Deus fala com Noé, com Abraão, com Isaac, Jacó, Moisés e muitos outros. Depois de João Batista, anunciou a vida do Messias, iniciou a era do Deus Filho, que é Jesus Cristo. Ou seja, Deus começou uma nova aliança com o homem através de Jesus. E de lá para cá, Deus não tem levantado nenhum outro, a não ser a pessoa de Jesus. Homens que hoje falam a palavra de Deus, mas sempre é a respeito de Jesus. No Antigo Testamento, Deus precisou levantar homens, profetas, líderes, mas agora, Ele já levantou um único, e o nome dele é Jesus. E Ele está aqui nessa noite. Porque a palavra diz, onde houver o dois reunidos em meu nome, eu estou presente. Então não precisa mais Deus hoje levantar alguém
para falar a respeito dele, ele já levantou, o nome dele é Jesus. Ele não precisa mais levantar ninguém para falar sobre o reino, ele já levantou, o nome dele é Jesus. E como eu conheço o reino, pastor? Através das Escrituras. Porque homens escolhidos por Deus foram usados ali pelo Espírito Santo de Deus, ou instrumento do Espírito Santo para escrever todos os ensinos, todos os mandamentos, todo o Evangelho. Então o Senhor Jesus, amado, mostrou que era necessário essa mudança de posição do Espírito Santo no lugar de Jesus. Não é alguém para poder diminuir Jesus, não, é alguém como ele. É alguém que vai dar continuidade na obra de Deus aqui na terra. E Jesus fala, é necessário que eu vá, para que eu o peça, para que ele venha. Então, amados, hoje nós temos o Espírito Santo para agir sobre a nossa vida. Sabe, os discípulos estavam acostumados com a presença visível e os cuidados diários do Filho de Deus. Eles precisavam de auxílio. Então Jesus fez o quê? Eu vou pedir para que o Espírito Santo venha. Para quê? Para fortalecer os discípulos e para dar continuidade na obra de Deus. E é isso que nós temos que entender. Que o Espírito Santo de Deus está disponível para fazer você ser fortalecido e continuar fazendo a obra de Deus. Posso ouvir um amém? Se você é a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ele vai te fortalecer e você vai ser usado por Deus. Pastor, eu estou fraco. Peça ajuda ao Espírito Santo. Pastor, eu tenho que tomar uma decisão. Peça ajuda ao Espírito Santo. Por quê? Jesus falou que os discípulos precisavam sempre dele. Mas como ele tinha que voltar para o Pai, o Espírito Santo ficou para quê? Para ser esse conselheiro dos discípulos. E esse conselheiro dos discípulos está hoje disponível para nos dar conselho também. O Espírito Santo, querido, ele promove uma união profunda, tão profunda, que traz profunda intimidade com o Pai ou com o Filho dentro de nós. O que faz eu e você ter uma intimidade com Deus é a pessoa do Espírito Santo. Quando eu estou orando, você está orando, a Bíblia diz que nós não sabemos orar. A pastora ministrou isso aqui quinta-feira passada. Mas o Espírito Santo ora com gemidos inexprimíveis ao nosso favor. Então é Ele que nos liga a Deus. É Ele que liga a Deus a nós. E nós precisamos nos preparar para receber o Espírito Santo. Nós precisamos nos preparar para ser cheios do Espírito Santo. Precisamos nos preparar para não entristecer o Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Amém. Porque hoje nós estamos vivendo num mundo em que o pecado está cercando cada crente, cada pessoa que quer servir a Deus, para que ela não tenha comunhão com o Espírito Santo, porque se ela tiver, ela será cheia de Deus e vai destruir todo o pecado e todo o mal que há na terra. Então nós precisamos valorizar a pessoa do Espírito Santo. Amados discípulos, esse discurso que Jesus fala para esses discípulos, foi difícil de compreender, foi difícil de suportar, mas quando o Filho de Deus disse que era melhor ele ir, ele estava dizendo que a obra do Espírito Santo seria realmente ímpar para cada um deles em cada momento da sua vida. Amados, é muito importante aprender sobre ele. Esse é o terceiro estágio da vida de um homem e de uma mulher de Deus. Parece que foi estacionado isso, e hoje nós temos que voltar tudo de novo, ensinar tudo de novo. O que é salvação, o que é arrependimento, o que é conversão, quem é a pessoa de Jesus, quem é o Espírito Santo, porque o pecado no mundo entrou com tal força que aqueles que conheciam deixaram de ter intimidade. E nós precisamos voltar a ter intimidade com Deus. Nós precisamos ser aquilo que nós louvamos no primeiro louvor.
nós precisamos ser casas de Deus. Não só de música, não só de palavra, mas carregar a pessoa do Espírito Santo dentro de nós. Nós precisamos entender isso. Há momentos em nossa vida que precisamos suportar determinadas coisas. Para quê? Para que o Espírito Santo de Deus opere em nós. Tem situações que acontecem adversas, atitudes, coisas que acontecem na minha vida e na sua vida. Para que é? Para que o Espírito de Deus se manifeste em nós. Não é para nos destruir, porque a Bíblia diz que Deus não dá nenhum fardo a cada um dos seus filhos que ele não possa o quê? Suportar. Então ele está dizendo, se eu posso suportar, quem é que vai me erguer e quem vai me fortalecer? O Espírito Santo. Então, com o momento difícil da minha vida, não é para me acabar, é para eu buscar o conselho do Espírito Santo na minha vida para tomar as minhas decisões. Quando você tomar as decisões através do Espírito Santo de Deus, você será uma pessoa de sucesso. Aliás, eu estava lendo uma frase essa semana de uma mulher chamada Sarah Bryan, dos Estados Unidos. Ela diz algo muito interessante, que a luta no dicionário vem primeiro que o sucesso. Então, primeiro temos que lutar para depois alcançar o nosso sucesso. Precisamos aprender que o lutar vem primeiro do que o sucesso. Então, tem que haver um esforço, tem que haver uma dedicação. Por exemplo, por meio do batismo do Espírito Santo, é que a promessa de Jesus veio sobre a vida dos discípulos e hoje está disponível para todos nós. Qual é a promessa de Jesus? O Espírito Santo. Eu vou, mas ele vai vir. Vocês não vão ficar sozinhos na terra. Vocês não vão ficar sem ninguém. Vai ter alguém aqui para falar o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Vai ter alguém para falar para você o que é pecado, o que não é. Nós precisamos entender essa posição do Espírito Santo em nossa vida. Amém, gente? Amém. Segundo, o Espírito Santo é o Espírito de verdade. Ele é o Espírito de verdade. Abra sua Bíblia em João, capítulo 16, verso 13. O Espírito Santo de verdade. Por que isso? Somente, amado, o Espírito Santo pode iluminar a mente para recebermos uma boa, perfeita e agradável revelação da vontade de Deus. Somente o Espírito Santo pode fazer isso em nossa mente. Pastor, eu quero uma revelação de um sonho, eu quero uma revelação, a palavra, eu não entendi direito. Espírito Santo. Ele é que interpreta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossa vida. É Ele que nos guiará, partindo não da sua própria vontade, não agindo por si mesmo, mas Ele vai sempre nos conduzir à vontade de Deus. Olha o que diz o texto. Mas, quando o Espírito da verdade vier, o que diz na sua Bíblia? Ele usa o quê? Guiará a toda o quê? Verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhe anunciará o que está por vir. Pastor, estou precisando conversar com alguém. Então primeiro tranca a porta do teu quarto e conversa com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que Ele está ali para ouvir e anunciar o que está por vir. E Ele está ali para nos ouvir e vai falar o que vai acontecer na nossa vida. Então Ele é um Espírito da verdade. Ele é um Espírito de verdade. Diz aqui o texto. Ele veio para quê? Nos guiar a todo o quê? Verdade. Por isso que precisamos da pessoa do Espírito Santo. Só uma maneira de saber a verdade de todas as coisas é quando nós temos o Espírito Santo, gente. O Espírito Santo não deixa nada em oculto. Ele traz a boa e agradável, perfeita revelação da vontade de Deus. Amém? Num tempo
em que cada um tem suas verdades e tudo se tornou relativo. Hoje, no nosso planeta, no mundo em que vivemos hoje, século 21, tudo é relativo. Então, é fundamental saber que existe a verdade de Deus e somente ela é capaz de promover a verdadeira libertação. Só a palavra de Deus, só a ação de Deus é capaz de libertar uma pessoa. Somente. Nós estamos vivendo hoje do nada a ver. Isso é relativismo. A violência, isso é relativo. A corrupção é relativa. Não, é pecado diante de Deus. Nós decidimos caminhar com Deus, nós decidimos servir a Deus, então nós temos que pensar como Deus, temos que agir como Deus e temos que ser como Deus é. Ele não aceita as coisas que destroem a santidade do homem. Porque quando eu concordo com o relativismo, eu estou ferindo a santidade de Deus e a minha santidade. Então não podemos entrar nessa filosofia, isso é relativo. Com Deus não tem relatividade, com Deus é santidade. Posso ouvir um amém? João capítulo 8, 32, talvez você já lembre desse texto, diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O que liberta uma pessoa é a verdade. O que liberta uma pessoa de uma destruição? A verdade. O que tira uma confusão de um relacionamento? A verdade. O que fortalece um relacionamento? A verdade. Então, aonde há verdade, querido, há a presença do Espírito Santo. Aonde há uma mentira, você está abrindo porta para as trevas, para o próprio Satanás, o diabo, entrar na sua vida. Por isso que diz: conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, a verdade de Deus sempre irá confrontar o ser humano. Pois é assim, e tem que ser assim. Se eu não for assim, não vai haver a transformação genuína. Amém? E o caráter divino não será formado no homem. Então, a libertação do homem está em Jesus. Ele tem que ouvir a palavra de Jesus, ele tem que ser confrontado, porque se a palavra não te confronta, então não vai ter transformação na tua vida. O que as pessoas estão em busca de hoje? De uma mensagem em que vai satisfazer a sua vontade, mas não uma que vai transformar. Eu estou em busca de palavras que vão transformar a minha vida. Eu tenho um exercício para compartilhar com vocês que eu aprendi essa semana, muito interessante. Quantos têm um sonho aqui? Eu vou dar uma aula extra, Academia de Leões, de sonhos. Eu vou mostrar para você quem são as pessoas que você se relaciona, que vai fazer parte do seu sonho. E quem não tiver no seu sonho, você vai ter que eliminar. Você vai ter coragem para isso? É ai, ai, ai. Se não está dentro do sonho, não pode se relacionar comigo, porque ela vai acabar sendo pedra de tropeço. Então vamos voltar aqui? Isso é para outra aula lá de Academia de Leões. Amém? Então, Academia de Leões é sangue no olho, né, Eduardo? Tu viu lá, né? Não é nada do que eu sou aqui, né? Lá é o outro Daniel, né? É um outro pastor. Porque ali é um lugar de treinar líderes. E líderes, eles têm que vencer. Ele tem que avançar, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. E está escrito na palavra dele que nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. O mundo continua ainda em busca da liberdade, mas ignora o que ela só vem pela prática da verdade da palavra de Deus. O mundo está procurando liberdade em tudo que é lugar. Todo mundo quer ser liberto. Todo mundo quer ter liberdade. Quantos estão me entendendo? Mas a liberdade só está em Cristo. A liberdade só está em Deus. Então, o Espírito Santo faz com que as pessoas obedeçam à palavra, removendo as suas vontades e os seus desejos pessoais. É o Espírito Santo que faz uma pessoa obedecer a Deus. É o Espírito Santo que faz aquela pessoa permanecer na presença de Deus. É o Espírito Santo que faz aquela pessoa se tornar
um evangelizador, um ganhador de almas, porque isso não é para uma pessoa, é para toda a igreja. Amém, igreja? Não é só para uma pessoa. E hoje você vai ter que sair daqui determinado em quem você vai cuidar. Ou de quem você está cuidando. Os líderes de célula já estão cuidando. Ana está com 11. Né? Eu não vi seu relatório ainda, mas deve estar com uns 4, 5. Né? A Esté também está com isso. Eu estou com 11. Quer dizer, nós estamos cuidando dessas vidas semanalmente. Assistindo essas pessoas semanalmente. E todo aquele que é de Deus e tem o Espírito Santo, ele precisa de cuidar de alguém. Porque cuidar de alguém, eu estou dizendo, eu amo a Deus e estou amando ao próximo. Eu estou seguindo o mandamento dele. Posso ouvir um amém? Então nós precisamos adotar isso. Adotar isso no Emuná com muita garra. Eu vou cuidar e vou treinar uma pessoa para ser um servo de Deus de excelência. Eu vou cuidar e vou treinar. Eu já comecei. Eu já vou começar minha outra célula. Eu já escolhi lá outros homens, né, Marcos? Já fizemos um pacto de compromisso de oração. Então, já tenho um compromisso de oração com ele. E vou começar, porque dia 19 vai startar a rede de homens, vai ser um churrasco fantástico aqui, vai ser algo sobrenatural. Vamos encher de homens esse lugar aqui. Vamos encher de homens. Então, nós entramos no compromisso de oração. Quem é que deu essa direção? O Espírito Santo de Deus. Fiz com Alas também. Né, Alas? Porque nós precisamos entender, querido, se eu sou a pessoa cheia do Espírito Santo, eu tenho que avançar para poder cuidar de vidas para o Senhor Jesus. Jesus, nós vamos prestar conta disso. Não é das coisas que eu tenho ou das coisas que eu fiz, mas Jesus vai perguntar, de quantas pessoas você cuidou? Cadê as vidas que eu falei, ir de pregar o Evangelho a toda criatura, e fazer discípulos, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Cadê essas vidas? Então, quem nos consolida, ou melhor, quem nos ajuda é o Espírito Santo. Amém? Por isso a importância de estar aqui na quinta-feira, para aprender sobre o Espírito Santo, para buscar e se encher do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? O que tem prejudicado muitas pessoas a viver o sobrenatural de Deus é a contaminação. Que contaminação é essa? Ambição pessoal. O que está prejudicando a sua comunhão com Deus, em fazer a obra de Deus, é a sua ambição pessoal. É aquilo que você deseja, mas Deus não está nesse negócio. É aquilo que você tem pedido, mas Deus não valida isso, não legitima isso. Por quê? Porque ainda tem a obra de Deus dele para fazer. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão o quê? Acrescentadas. Esqueceram desse verso. As pessoas estão buscando as suas realizações pessoais, as suas ambições pessoais. Então, a confusão, querido, não é uma característica proveniente de que são guiar. A confusão, quando há, é porque as pessoas ainda não têm a pessoa do Espírito Santo, não são guiados pelo Espírito Santo. Por isso que há pessoas que elas estão confusas na sua vida cristã. Então, a confusão não é uma característica daqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, no nosso meio, na nossa mente, não pode haver confusão. Temos que eliminar a confusão da nossa mente. Amém? 3, o Espírito Santo, ele é o guia. Eu falei que ele é o conselheiro, ele é a verdade e ele agora é o guia. O que é isso, pastor? Porque guia, ele conduz a igreja de um modo ainda mais íntimo com Deus. A ceia é o quê? É uma oportunidade de intimidade com o corpo de Cristo. Não é isso? Sim ou não? Porque se antes era coluna de nuvem durante o dia e coluna de fogo durante a noite, hoje ele é guia
da nossa vida dentro de nós através do Espírito de Deus. Deus está nos guiando hoje através do Espírito dele dentro de nós, gente. Ele fala em nossa alma, em nossa consciência, de um modo inconfundível. Ele fala. O Espírito Santo fala com a gente. Mas, pastor, eu não tenho ouvido, porque você não tem se relacionado com ele. Ele não te conhece. Ele não sabe o teu nome. Ele não sabe o que você está passando. Pastor, mas ele não sabe, ele quer te ouvir. Jesus, mesmo para o cego, perguntava, o que você quer? Eu quero ver. Ah, bom, quer ver? Vai ficar curado, vai ver. Veja. E aquele homem voltava a ver. Era assim ou não é? Jesus, ele fez essa didática. O Espírito Santo hoje faz da mesma maneira a didática. O reino de Deus não trabalha por adivinhação. Você tem que expor o seu problema para o Espírito Santo de Deus. Pessoas que têm problema, ela tem que buscar expor isso para Deus. Ah, mas Deus já sabe. Mas Ele quer que você exponha para Ele. Amém, gente? Amém. Você tem que expor. Se você não expor, como é que Ele vai agir em teu favor? Então, nós precisamos sair daqui entendendo isso com muita propriedade. Para entender como o Espírito Santo age, podemos usar o exemplo de um guia de turismo. Quantos conhecem aqui? Como é que trabalha um guia de turismo? Por que o guia de turismo tem que ir com um grupo de pessoas? Para quê? Para que quando a pessoa vai viajar para um outro país, ou para outro lugar, para outro estado, precisa de um guia? Para quê? Para quê? Para que é? Para que serve? Ele faz o quê? Ele precisa ser o quê? Um guia bom. Para quê? Para guiar as pessoas, para que elas não caiam em perigo. O guia tem a responsabilidade de cuidar daquele grupo de pessoas para que nada saia do controle. Aquele guia, ele precisa buscar rota, trilhas e procedimento seguro para que ninguém se machuque naquela viagem, para que ninguém fique para trás. Quantos estão me entendendo? Assim é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, querido, é o único que sabe o caminho para o céu. E Ele é o único que vai te levar ao céu. Porque Ele é o único que sabe o caminho. O Espírito Santo, querido, está sempre buscando guiar os servos de Deus para os caminhos fáceis e seguros. Porém, há aqueles que não querem e acabam se perdendo pelo caminho. E o pior, são aqueles que escolhem guias cegos. Sabe aqueles guias cegos? É aquele que não sabe para onde vai, mas ainda está buscando conselho nele. Você não precisa buscar conselhos cegos. Você já tem o Espírito Santo de Deus. A promessa de Jesus para as nossas vidas é a pessoa do Espírito Santo. Então, se você quer santidade, quem vai te guiar na santidade? O Espírito Santo. Se você quer ir para o céu, quem vai te guiar? O Espírito Santo. Se você tem um problema para resolver, quem é que vai te ajudar? Igreja? Quem? O Espírito Santo. Eu tenho visto muitas pessoas, e milhões de pessoas, sendo norteadas por artista, por influência digital, por aqueles que apresentam resultado rápido. Então, são pessoas que estão sofrendo mais do que aqueles que estão seguindo a eles. Porque essas pessoas são pessoas orgulhosas, são pessoas inconsequentes, são pessoas que não têm entendimento espiritual das coisas. Você vai na mídia social, rapidamente ele coloca uma pessoa com peso de 150 em 3 meses e com 70 quilos. E todo mundo vai atrás, eu vou seguir. E faz até o desenho, enxugando a barriga assim, as pernas ficando... né? Mas é fácil. Não tem que suar na esteira, não tem que reduzir a comida, não tem que fechar a boca. Isso ninguém apresenta. Ninguém apresenta o processo. Até Deus não apresentou o processo para José.
Porque se ele mostra para José que ele ia ser vendido, que ele ia para o Egito, que ele ia ser preso, que ele ia ficar lá na escravidão para ser governador, ele tinha desistido. E aprenda isso. A sua vitória vai acontecer sim. O seu sonho vai realizar sim. Mas você vai ter que entender que o processo, Deus não vai revelar. Você vai ter que aprender a caminhar com Ele. Moisés foi escolhido para ser libertador, mas teve que entrar no processo. Até Jesus teve que entrar no processo. Quando chegou o momento de começar o ministério, o que acontece? Vai para o deserto, 40 dias. Sem água, sem comida. Foi ou não foi assim? Foi. Então não reclama do processo. Você está no caminho da sua conquista no nome de Jesus. Não reclame do processo. Apenas peça a ajuda do seu guia, que é o Espírito Santo. Se alguém perguntar, você tem um guia? Tenho. Cadê teu cordão? Não precisa de cordão, não, ele já está aqui dentro. O nome dele é Espírito Santo. Eu já tenho o Espírito Santo. Amém? Então, na jornada desse mundo, gente, é grande o percurso para ser percorrido. Porque a maioria das vezes as pessoas se convertem e continuam vivendo e tendo luta e perseverando para manter a sua fé durante muitos anos. Estamos em uma longa viagem, amados, e não conhecemos o trajeto. Por isso, o Espírito Santo é o único, repita comigo, o único. O Espírito Santo é o quê? O único que conhece o caminho de chegada para o reino do céu. Você pode ter tido a largada, a sua conversão, o início da caminhada, mas quem vai te direcionar para a chegada final é o Espírito Santo. Muitos cristãos invocam o conceito da liberdade, mencionada no Novo Testamento, para cometer seus delícios carnais, pois esquece de que aqueles que nasceram de Deus não buscam satisfazer suas próprias vontades, mas sim obedecer à vontade de Deus. É o que eu falei aqui domingo. A sua atitude precisa glorificar a Deus. Se você acordar ou amanhã, você já tem que saber quais são as decisões que você vai tomar, e se essas decisões vai glorificar a Deus ou não. Se não for glorificar, então não faça. Porque é pecado. Porque Deus nos criou justamente para glorificar Ele. Posso ouvir um amém? Então tudo que eu fizer precisa glorificar o Pai. Nós precisamos assumir a nossa identidade de filhos de Deus, de se parecer com Deus, de pensar como Deus, de agir como Deus. Que isso, pastor? O senhor está falando? Não é isso. Se o Espírito de Deus está dentro de mim, quem é que vai agir agora? É Ele. A Bíblia diz: não somos vasos. Amém? Na mão do olheiro, Ele é o olheiro, é Ele que quebra e faz de novo. Não é isso que Ele fez com você? Te quebrou e está te fazendo de novo? Está nos fazendo de novo? Então, glória a Deus por isso. Então, a liberdade não é fazer o que você entende, e sim aquilo que é justo e santo. Pois onde há desordem e carnalidade, não há a presença do Espírito Santo. Amém, gente? Aonde há carnalidade e aonde há desordem, não há a presença do Espírito Santo. Por isso que nós temos que organizar a nossa vida. Por isso que estou organizando as células, organizando a igreja, montando tudo, porque quando tiver tudo em ordem, Deus vai de uma maneira sobrenatural, com o seu poder, manifestar sobre o emuná. Se você quer a manifestação de Deus na tua vida, na tua casa, bota as coisas em ordem. Porque quando você bota em ordem, o Espírito Santo de Deus entra e faz o sobrenatural, queridos. Vamos colocar a nossa vida em ordem. Vamos ser crente de verdade. Vamos se posicionar. Vamos parar com esse negócio de aceitar tudo, de tolerar. Aquilo que você tolera, você vai te matar. Aquilo que você tolera na tua vida é aquilo que vai te matar. Amém? Quarto e último.
O Espírito Santo é rios de água viva. Espírito Santo é o rio de água vivas. Por que essa expressão de Jesus de águas vivas? Ele está falando sobre águas que saem da fonte. O Espírito Santo é a fonte de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amados, o Espírito Santo é o próprio rio de água viva. E por intermédio dele, a sede interior de uma pessoa é plenamente saciada. Não sei quantos já ouviram pessoas que estão procurando algo para a sua vida, e ela fala, mas eu faço isso, aquilo, outro, já procurei isso, mas eu estou me sentindo vazio. Por que ela está vazio? Porque ela não tem o Espírito Santo. Porque no dia que ela for cheia do Espírito Santo, a sua sede vai ser saciada, a sua fome vai parar, a sua angústia vai parar. Posso ouvir um amém? Amém. Abra sua Bíblia em João capítulo 7, 37. João capítulo 7, versículo 37, diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao, como é que está na sua Bíblia? Ao Espírito. E esse Espírito está com letra o quê? Maiúscula. Então é o Espírito Santo de Deus. Que mais tarde receberia os que nele o quê? Cresce. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora o quê? Glorificado. Então, Jesus está falando, aquele que crê em mim e crê nas Escrituras, eles vão fluir de águas vivas. Então, hoje vocês vão sair daqui fluindo águas vivas. E para eu fluir de água viva, o que Jesus está falando? Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso crer. Ele está dizendo isso. Ele falou que você tem que subir escada. Ele não falou que você tem que ir para cruzamento. Ele não falou que você tem que fazer obrigação. Ele falou, creia em mim. Como está na Escritura. E fluirão rios de água viva. Por que casamentos estão se acabando? Porque o rio não está fluindo, a água está parada, está azeda, está ruim. Por que os lares estão destruídos? Porque não é fonte de água viva, está água parada, água de cisterna. Como diz a Bíblia, água morta. Jesus, ele veio justamente para trazer rios de água viva na sua vida. E para isso nós precisamos crer no Espírito Santo. Para isso nós temos que recebê-lo em nossa vida. Porque Jesus já foi glorificado. Os discípulos ainda não tinham recebido. Porque Jesus ainda não foi glorificado. Mas agora, para mim e para você, ele está disponível. Amém? Porque Jesus já foi glorificado. Ele está assentado à direita de Deus. Ele está no seu trono, agindo em favor daqueles que ainda precisam ser salvos e daqueles que estão fazendo a sua obra. Amados, será muito triste subir e para chegar no céu e sei que pessoas serão salvas, mas serão destacadas aquelas que fizeram a obra do Senhor. Está escrito. Amém? Nem todas as pessoas conseguem entender essa analogia de Jesus, amado. Principalmente no texto da samaritana, que era uma mulher infeliz, discriminada pelo seu povo e que vinha de sequências de relacionamentos frustrados. Olha o que diz o texto de João capítulo 4, 10. João capítulo 4, 10. O texto diz, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria
pedido e ele lhe teria dado água viva. E disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Respondeu Jesus: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva para jorrar a vida eterna. Essa mulher recebeu a palavra e jorrou. Os discípulos desceram para a cidade e não trouxeram uma vida para Jesus. Essa mulher desceu sozinha, jorrou água, trouxe a cidade toda para conhecer Jesus. A cidade sobe, encontra com Jesus e fala: Jesus, fica mais uns dias por aqui. O certo era falar: Jesus, sai daqui que tu és judeu. A cidade não importa que é judeu, porque agora nós temos fonte. Essa mulher aqui foi transformada e agora ela não para de falar do teu amor. Jesus, fica mais alguns dias aqui. Amado, se você for fonte de água viva, as pessoas não vão nem querer deixar você ir embora. As pessoas não vão nem querer ir embora da sua casa, porque você é fonte de Deus. As fontes mortas, como é o poço, são água parada. Pessoas paradas para Deus é como se fosse poço parado, não serve para nada. Jesus, ele vem com uma proposta: águas vivas, águas correntes, fonte. Então nós temos que alagar todo o Ramos, ou alagar toda a Olaria, todo o Rio de Janeiro, e toda a rede social. Não posso fazer a célula presencial? Vou para online. Vejo lá no meu Face, quem são as pessoas? Crio a sala, boto lá, horário de reunião, tal dia. Se você deseja receber oração, vem aqui tal dia, tal horário. As pessoas vão acessar a tua sala. Vai entrar as pessoas ali, vai cair na sua rede. E você vai começar a ouvir aquelas pessoas, ministrar uma palavra e orar por elas. Pronto, começou a sua célula. Começou as pessoas que você está cuidando e que você está ganhando para Jesus. Quantos estão me entendendo? Sabe por quê, querido? O mal já está usando a rede social há muito tempo. E os crentes só estão vendo foto, vendo vídeo, vendo o que não presta. Os pedófilos estão aí invadindo a rede social e trazendo destruição na vida das crianças. E os crentes estão vendo novela, estão vendo Netflix. Não, amado, nós temos que mudar a nossa identidade. Nós temos que povoar o céu. Nós temos que invadir a terra e a rede social. A internet é um mundo que precisa ser conquistado. E eu e você vamos fazer isso no nome de Jesus. Precisamos nos posicionar. Deus não gosta de pessoas covardes. Pastor, como é que o senhor prova isso? Pergunta lá para Gideão. Lê a Bíblia em Gideão. Deus fala para Gideão: Gideão, olha só, tu tem 32 mil soldados. Manda aí quem está com medo ir para casa. Querido, foram 28 mil soldados embora. Sabe o que é 28 mil soldados indo embora? Tudo com medo, covarde. Ficou 10 mil, dos 10 mil só sobrou 300. Então Deus está levantando uma geração de homens e mulheres corajosos aqui. Amados, quando descer sobre o Espírito Santo, quando descer sobre uma pessoa, o seu interior vai fluir, vai jorrar água pura e abundante. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele vai saciar a nossa alma, porque ela está cheia de Deus para a nossa vida. Porque quando você tem o Espírito Santo, você quer mais de Deus, você quer Bíblia, você quer palavra, você quer ler o livro, você quer treinamento, você quer estudar. Agora, quando você não tem o Espírito Santo, você fala: tá bom, eu já sei o João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por mim. Eu sei outro também, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino do céu e todas as coisas serão acrescentadas. Eu também conheço o Salmo 91, a vida toda só conhece esses 3 textos. Isso é muito pouco, isso é muito raso, isso é água parada.
Quanto está me entendendo? E água parada dá mosca. E quem sabe o que é mosca? Mosca no mundo espiritual fala sobre demônios. Quantos estão me entendendo? Não quero entrar nesse assunto. Porque, querido, quem tem o Espírito Santo, ele não precisa fazer muita força com demônios. Porque quando ele está cheio da presença de Deus, o Espírito Santo foge. Eu não preciso guerrear. O Espírito Santo se encarrega por mim. O Espírito Santo dá ordem ao anjo. Anjo, vai lá, está perturbando o Daniel lá. E eu não preciso lutar com o demônio. É o Espírito Santo que chama o anjo para guerrear em meu favor. Quem está me entendendo? Então, igreja, Espírito Santo é o caminho. O Espírito Santo sabe aonde está o resultado da tua vida. É o Espírito Santo que sabe aonde está a sua resposta. É o Espírito Santo que sabe aonde está a tua vitória. Ele que sabe o caminho. Você não está enxergando nada, mas Ele sabe aonde está. É Ele que sabe. O Espírito Santo jorra, querido, de conhecimento. Ele quer habitar em nossa vida. Ele quer habitar e fazer com que a nossa alma seja um jardim regado e florido. Posso ouvir um amém? Amém. Um manancial de água viva. O que é manancial? É nascente, é água jorrando. A pessoa vai querer beber e vai ter mais. O que é mais rico no deserto? Qual é o desejo de uma pessoa no deserto? É isso que nós temos que ser. Há águas vivas de Deus na terra. E como eu vou ser? Através do Espírito Santo. Nós estamos vivendo num mundo desértico, que ninguém sabe o que quer. As pessoas estão querendo saciar a sua alma em baladas, em festas, em diversões, em entretenimento, mas estão esquecendo do fundamental, de ser fonte de água de vida, da pessoa de Deus. Jeremias 2,13 diz: e o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim e a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. O povo de Israel cometeu 2 crimes. Primeiro, abandonou a Deus e a fonte que era de Deus para criar suas cisternas de água parada e ainda rachada. O que eu aprendo aqui, querido? Que eu tenho que aprender a depender de Deus porque Ele é a fonte. Eu tenho que parar de fazer do meu jeito. Eu tenho que parar de fazer coisas, fazer buraco para colocar as coisas de Deus dentro e ali só ficar com aquilo ali, que nada. Deus é a fonte, vai jorrar. E é isso que nós temos que buscar diariamente. Porque se eu rejeitar a fonte que é Deus, é um crime. Se eu rejeitar a fonte que é Deus, a Bíblia diz que é um crime. Foi um crime para o povo de Israel. Foi um crime fazer as coisas do seu jeito. Eu vou fazer do meu jeito assim, depois eu oro a Deus. Vai dar errado, porque a fonte é Deus. Para fazer, precisa da direção do Espírito Santo de Deus. Eu quero concluir, querido. Quem não recebe a água viva, que é o Espírito Santo, continua com dores agudas e cruéis, e a sua alma sedenta. Quem não recebe a água viva, que é o Espírito Santo, continua com a dor aguda e cruel da alma sedenta. Apocalipse capítulo 21, verso 6. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 21, verso 6. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte de água da vida. Vou repetir. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Posso ouvir um amém? Amém. Quem está se revelando aqui? Jesus.
Quando ele vir no tempo final, ele vai falar: chegou o tempo. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Só eu que posso dar gratuitamente a água da vida, que é o Espírito Santo. Vamos ficar de pé? E vamos orar nessa noite.